Bom, boa noite. Continuando a parte de dinâmica, nós vamos falar mais sobre as forças, que é o que a gente está estudando. Vocês lembram que a força é uma grandeza vetorial. Por isso que nós estamos tratando sempre delas como vetores. Muito bem, então essas forças, na realidade, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Nós temos as forças de contato e as forças de campo, certo? Qual a diferença entre as duas? A força de contato é aquela que você vê a ação da força. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma caixa e aí eu começo a empurrar a caixa. Essa força é uma força de contato. Tá? Agora, exemplo de uma força de campo. Você pega um objeto, deixa ele a uma determinada altura do solo e abandona o objeto. Abre a mão. O que acontece? Ele vai sair da inércia, então é porque uma força agiu sobre ele. Essa força, que é chamada de força-peso, não é gravidade, né? A aceleração da gravidade é uma coisa, a força-peso é a força promovida num corpo pela aceleração da gravidade. Nesse caso, essa força é de campo. Como eu sei? Eu não vejo a ação da força. Então, como exemplo de forças de contato, nós temos a força F que eu acabei de desenhar, a força normal, a força de atrito, certo? A tração que a gente faz com um cabo, tá? E como forças de campo, nós temos o peso, nós temos a força magnética, que é o que ocorre no ímã, nós temos a força elétrica, que são forças que eu não consigo ver, mas eu sei que existem. Elas são forças de campos, tá? De campo elétrico, de campo magnético, de campo gravitacional. E as de contato são aquelas que eu vejo a ação da força. Dentre as forças de campo, a que a gente vai usar agora é a força-peso, certo? Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Neste caso, o nome da força é peso e o nome da aceleração é a gravidade. Então, a força-peso vai ser a massa vezes a gravidade, certo? Então, essa força-peso, como é uma força aplicada pela gravidade, o que ocorre? Ela sempre funciona em relação ao centro da Terra, né? Por isso que a gente sempre desenha ela para baixo, tá? Muito bem, essa é a força que a gente vai utilizar bastante, que é a força peso, uma força de campo. Daí, dentre as forças de contato, uma que é muito importante é a força normal, que é a força de resposta que um plano faz sobre um corpo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um plano, certo? Horizontal, e aí eu tenho aqui uma massa M. O que ocorre? Haverá aqui uma força-peso, certo? O que é a força normal? A força normal é a força perpendicular ao plano de apoio que responde a isso. É claro que, dependendo do caso, ela terá um valor. Neste caso, a normal é igual ao peso, só tem as duas. Tá? Agora, por exemplo, se eu pego um plano inclinado, assim, o que ocorre? O peso é para baixo. Só que a normal é perpendicular ao plano de apoio. Perpendicular forma 90 graus aqui, certo? Aí vai depender, então, o valor da força desse ângulo θ aqui, tá? Porque aqui é como se eu fosse resolver esses vetores. Vou fazer aqui o paralelogramo. Aqui eu tenho uma força resultante das duas, que no caso é o peso tangencial, né? Como esse ângulo aqui é θ, então esse ângulo aqui será θ também. Daí nós temos que a normal, deixa eu mudar a cor aqui, que a normal é o peso vezes o cosseno do ângulo, porque está adjacente, certo? A normal. E o peso tangencial será o peso vezes o seno do ângulo. Então, não é que a normal é sempre igual ao peso, depende da situação. Se eu pegar um aqui, por exemplo, uma parede, para onde é o peso? Para o centro da Terra, por exemplo. Para onde que é normal? Perpendicular ao plano de apoio. Nesse caso, a normal vale 0. Então, cada caso é um caso. Essas são as duas primeiras forças que a gente analisa. Aí outra que é muito importante, que a gente vai utilizar bastante ao longo do curso, é a força de atrito, certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Essa força de atrito, né? Força de atrito. Ela se divide em duas. Ela pode ser estática, certo? A gente vai chamar assim, F minúsculo E, por exemplo.
E nós temos a dinâmica, ou cinética, vai chamar de FDzinho ou F, tanto faz. Então, F minúsculo a gente chama a força de atrito. O que é a força de atrito? A força de atrito é a força que ocorre pelo contato entre o plano e o objeto. E ela vai ser em oposição ao movimento, no caso, né? Então, se aqui o movimento tem uma aceleração A para lá, porque existe uma força F que empurrou isso, esse corpo tem uma massa M, então o que vai ocorrer com a força de atrito? A força de atrito estará aqui, ela será de oposição ao movimento, certo? Como que achamos essa força de atrito? Essa força de atrito é só fazer μ vezes a normal. Lembrando que a normal você viu no slide anterior como é que calcula. Então daí nós temos a força de atrito. Aí a gente poderia pensar num exemplo bem simples, né? Imagina que aqui eu tenho uma roldana, né? Uma polia. Aqui tem um corpo pendurado e aqui tem um apoiado, tá? Beleza. Se isso for andar, vai andar para onde? Vai andar para onde está pendurado, por causa do peso. Certo? Então a tendência é esse bloco descer e esse bloco andar para a direita. Quem vai atrapalhar o movimento? Quem vai atrapalhar o movimento é a força de quem está em atrito com algum lugar, que está em contato com algum lugar. Esse, como está separado da parede, não vai ter atrito. Tá? E aqui eu tenho uma corda, não posso esquecer. Certo? Aqui eu tenho uma corda. O que acontece nessa corda? Nessa corda haverá uma força de tração. Ok? Então vamos supor que esse aqui tem 2 quilos e esse aqui tem 1 quilograma. E eu quero saber qual a aceleração e eu quero saber qual é o valor da força nesse cabo de aço, imagina que tem aí. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos calcular esse peso. Massa vezes a gravidade, portanto peso igual a 1 vezes, vou pôr 10 aqui para arredondar nesse caso. Então essa força-peso vale 10 newtons. Então quer dizer que 10 newtons vão puxar tudo isso, né? Tudo isso. Legal? E aí vamos imaginar que nesse caso, o coeficiente de atrito aqui vale 0,2. Então eu preciso calcular qual a força de atrito aqui, né? Vamos calcular essa força de atrito. Força de atrito é μ vezes a normal. Atrito é 0,2 que é o μ, a normal. A normal é perpendicular ao plano de apoio, então vai ser igual ao peso desse corpo, certo? Portanto, massa vezes a gravidade. Mas massa desse bloco. Se esse A e esse é B, vou usar a massa de A. Daí vai ficar a força de atrito igual a 0,2 vezes a massa, que é 2, vezes a gravidade, que é 10. A força de atrito aqui vai dar 4 newtons. Certo? Beleza. Então vamos lá. Segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? Quem está a favor do movimento, que é o peso, menos quem atrapalha, porque o movimento é para a direita e a força é para a esquerda. Menos quem atrapalha, que é a força de atrito. Quem é a massa que está sendo puxada? Tudo. A de A e a de B. Vezes a aceleração. Isso vale 10. Deixa eu levar em conta, né? Isso vale 4. As massas valem 1 e 2. E a aceleração é o que eu quero. 6 é igual a 3A. A igual a 6 sobre 3. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Determinei a aceleração. Certo? Aí eu pedia também a tração no cabo. Vamos lá, vamos lembrar os valores, porque depois eu esqueço aqui, não tem como eu voltar. Muito bem. Então, vou pegar um dos blocos. Esse aqui tinha 2 kg. Acabamos de descobrir que ele anda para cá, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Sabemos que a força de atrito para cá é 4 newtons. E o que nós queremos saber agora é qual é a força que a corda faz. Escolhi o bloco A, poderia ter escolhido o bloco B, no final o cálculo vai dar igual. E aí, a única fórmula que tem, né? Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Olhe o movimento. Quem está a favor do movimento? T. Quem está contra? O atrito. Que bloco que eu estou analisando? Só o A, então vai entrar massa só de A.
Tração é o que eu quero. A força de atrito vale 4, a massa vale 2 e a aceleração vale 2. T menos 4 igual a 4, T igual a 4 mais 4, T igual a 8 newtons. Pronto, achamos a força no cabo. Se eu tivesse feito o cálculo no outro bloco, no bloco que estava pendurado, no bloco B, o resultado tinha que ser o mesmo, certo? Tinha que dar o mesmo valor no final, tá? Então, deixa eu pegar fazer uns exemplos com vocês, né, para vocês estudarem. Vamos lá. Acho que isso aqui está mais claro, vamos ver. Mais ou menos, né? Bom, vamos lá. Então aqui, vou até aumentar para 2 corpos A e B de massa 3 e 6. O A é o de cima, né? Então, esse aqui tem 3 kg e esse aqui tem 6 kg. Estão ligados por um fio ideal. Passo por uma polia. O atrito é 0,5. Então, o coeficiente de atrito é 0,5. Vou marcar aí para não esquecer. E a gravidade vamos usar 10 aqui, metros por segundo ao quadrado. Pede aceleração. Bom, basicamente pede o que já pedia no outro, né? No que eu mostrei de exemplo agora há pouco. Então, vamos aqui aproveitar e desenhar. Aqui vai ter o peso de B, aqui vai ter o atrito de A. Certo? Então vamos calcular essas forças. Peso de B é igual a massa vezes a gravidade. Peso de B, a massa de B. Cadê? 6. Isso. 6 vezes a gravidade, que é 10. Peso de B igual a 60 newtons. Vamos calcular a força de atrito de A. Mi vezes a normal de A. 0,5 vezes a massa, que é 3, vezes a gravidade, que é 10. FA igual a 15 newtons. Então, essa força é 15 e essa é 60. A maior ganhou. Vai puxar para cá, então vai andar nesse sentido. Certo? Daí vamos lá. Força igual a massa vezes aceleração. Aumentei de negócio. Bom, pronto. Então, quem é essa força resultante aqui? A que está a favor do movimento menos quem está contra. A massa que está sendo analisada é a de A e a de B, B aceleração. 60 menos 15 é igual a 3 mais 6 vezes A. Aqui vai ficar 45 é igual a 9 vezes A. A igual a 45 sobre 9. A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Está aí determinada a aceleração. Feito isso, vamos para a pergunta B. Então, vou fazer isso. Aqui está o B, aqui a tração na corda, já que eu sei que ele vai para a direita. E aqui o atrito que eu já calculei que é 15. Mesma coisa. Aqui é A, não é B, né? B é o que está pendurado, desculpa. Deixa eu fazer assim que... Esse é o A. Beleza. Então, força igual a massa de A vezes aceleração. Quem está a favor? A tração. Quem está contra? 15. Massa que eu estou analisando, de A, que vale 3. E a aceleração, eu acabei de achar que é 5. Portanto, T menos 15 é igual a 15. Passa o 15 para lá. T igual a 15 mais 15. T igual a 30 newtons.
Aí calculamos os dois. Certo? Muito bem. Aí, diferente dos outros dois, das outras atividades, eu vou passar a atividade por aqui mesmo, né? Então, que aí eu só dou uma dica e vocês resolvem, tá? Então, aqui um exercício, certo? Que ele fala que o bloco da figura abaixo está em repouso, tem uma massa de 2 kg, então deu a massa do bloco. E que a força vale 4 newtons, então deu o valor da força. Aí diz assim, o atrito seja de 0,3, né? Coeficiente de atrito. Então, μ vale 0,3, a força aqui vai para a direita vale 4, a massa vale 2 kg, certo? Aí diz, da força de atrito, porque isso que foi dado é o estático, né? Então, aqui haverá uma força de atrito, pensando que isso está se movendo. Mas ele diz que está em repouso. Então, se está em repouso, a velocidade é zero e a aceleração é zero também, tá? Aí você vai fazer. Força é igual. Eu vou resolver esse e vou passar outro depois, tá? Massa vezes aceleração. Essa força é resultante. Isso vale zero. Quem é a força resultante? Quem está a favor menos quem está contra. Isso vai dar zero. Passando isso aqui para cá, F é igual a força de atrito. Portanto, de atrito é igual a 4 newtons. Essa é a resposta. Agora vamos comparar com o coeficiente que foi dado. Se a força de atrito é igual a μ vezes a normal, então o máximo que ele aguentaria sem andar seria 0,3 vezes a massa, que é 2, vezes a gravidade, que é 10. Portanto, o máximo que ele aguentaria seria 6 newtons. Deu 4 newtons, deu 4 newtons, então está em repouso ainda. Para sair do repouso tem que fazer o quê? Ganhar desses 6 newtons. Eu teria que aplicar uma força maior que 6. Certo? Muito bem. E aí o que eu vou deixar para vocês fazerem, não é para entregar não, é só para estudo, tá? Só para estudo. Deixar vocês de folga hoje, porque vocês estão terminando o relatório. Hoje não, né? Hoje é quinta para mim. Para vocês vai ser amanhã, né? Eu sei que vocês estão numa correria com o relatório para entregar. Então vou dar uma colher de chá. Bom, e esse aqui não tem ponto, né? Que eu peguei de uma prova, então tem como se fosse valor. Aqui mesma coisa, eu quero saber a aceleração dos blocos de atração no cabo, do mesmo jeito que você viu eu fazendo o primeiro, tá? Beleza? O que acontece aqui? Ele diz que a massa vale m dos dois, então os dois têm a mesma massa, certo? Você não tem o número, você tem o valor, mas vai acabar cortando no final, tá? Então esse aqui vocês vão resolver e a gente vai tirar dúvida durante a aula amanhã. E aí amanhã mesmo, dependendo do andar da carruagem, eu passo mais uns exercícios para vocês estudarem, tá? Não para resolver, essa sexta eu vou dar uma folga para vocês. Vocês já estão passando trabalho comigo. Falou, meninos.